Pensa numa pessoa que é uma bolha de nervos, assim, a flor da pele, o nome dela é Carla Zambelli. Por quê? Tá confirmado, Carla será presa. Não tem chance da Carla não ser presa, a não ser que ela fuja do país, mas a justiça vai atrás dela onde quer que ela esteja. Então a situação hoje dela é a seguinte: é chorar, espernear e esperar a Polícia Federal bater na porta dela. Carla Zambelli tentou nas últimas semanas apoio de vários setores do bolsonarismo, vários, para tentar evitar a sua cassação ou lá na frente tentar evitar a sua prisão. E eu vou te falar, a resposta que a Carla Zambelli recebeu foi a pior possível para ela, né? Para mim, excelente a resposta, parabéns aí para todo mundo que deu essa resposta. Foi o seguinte, Carla, nessa aí é cada um por si, viu? Não tava bom na hora de cometer crime? Então, pague pelos seus crimes. Ninguém vai se jogar aí na frente do ônibus para te salvar, não. O ônibus vai passar e quem tá aí na pista que tá se atropelado é você. Ninguém vai desviar isso aí de você, não. Então a situação da Carla Zambelli piorou muito nas últimas 72 horas. É por isso que ela fez vídeo chorando e tudo mais. Porém, a situação dela já tá piorando há algumas semanas. Muita gente se surpreendeu, até eu fiz o vídeo aqui falando, a Carla foi condenada e vai ser presa. Muita gente falou, caramba, Thiago, mas estranho, a Carla Zambelli começou a se aliar com o Deltan Dallagnol, com o pessoal do MBL, que todo mundo sabe que esse pessoal era contra o Bolsonaro. O MBL fez manifestação contra o Bolsonaro, que chegou na hora, lá era nem Bolsonaro nem Lula. Lembra disso, em 2021? Eu lembro que um pessoal aí da esquerda antipetista queria que o Lula fosse, né, nessa manifestação. Pois bem, o Lula tá sempre certo, né? Não foi. E aí, o que aconteceu? Ela começou a se aliar com gente que os bolsonaristas, o próprio Jair Bolsonaro sabe que são inimigos dele. Por quê? Isso aconteceu porque na semana passada a Carla Zambelli tentou se reunir com a cúpula do PL, que não quis se reunir com ela. Depois, ela foi avisada o seguinte, Carla, o PL não vai mover um dedinho assim para tentar te salvar no Conselho de Ética e não vai mover um dedinho assim para tentar fazer qualquer tipo de articulação para te salvar no TSE ou qualquer outra coisa. E não vai mover, mas nem um mindinho assim, nada, nem um dedinho do pé para tentar te livrar da prisão, viu, cara? Não vai. Então prepara aí, você que faça aí sua defesa. Ela ficou assim, peraí, como assim? A pior notícia que ela recebeu veio de Arthur Lira, não diretamente, mas indiretamente. O Arthur Lira não precisa ele falar diretamente, ele tem um monte de aliados para mandar recado. E a notícia foi a seguinte, o Arthur Lira, ele tá planejando caçar 3 parlamentares bolsonaristas. 3. A primeira da fila é a Carla. É a primeira, disparada a primeira da fila. Aí depois deve vir Nicolas Ferreira e depois não se sabe quem será o terceiro. Mas hoje, a primeira da fila, e isso não mudará, é Carla Zambelli. O segundo e o terceiro pode mudar, pode ser que o segundo não seja o Nicolas, pode ser que seja outro, mas a primeira é Carla. Quando ela recebeu essa notícia, ficou assim. Por isso, diante da negativa do próprio partido dela, da negativa do presidente da Câmara dos Deputados, que até 6 meses atrás era parceirão dela, ela resolveu se aliar a MBL e a Deltan Dallagnol, mesmo sabendo que ela ia perder muito cacife entre os bolsonaristas, porque os bolsonaristas, eles são muito burros, mas eles, um pouquinho de memória eles têm para saber quem são os inimigos deles, e eles sabem que o MBL é inimigo do bolsonarismo. Alguns idiotas ainda são bolsominions, mas votaram no Deltan Dallagnol porque são bolsominions que começaram a gostar do Bolsonaro, mas que na verdade eram lavajatistas, gente lá de Curitiba, por isso que ele foi eleito, lá na República de Curitiba. Mas o bolsonarismo raiz mesmo sabe muito bem que o Deltan Dallagnol nunca foi bolsonarista, eles sabem disso. Tanto é que o bolsonarismo não moveu uma palha para ajudar o Deltan Dallagnol, tanto é que quando consultado, Jair Bolsonaro falou que não quero que tenha manifestação de rua a favor do Deltan Dallagnol. Nem contra o Lula nesse momento, nada, não façam nada. O Bolsonaro está apavorado. Ele barrou a manifestação de rua dos bolsonaristas porque ele tem medo que isso descambe para qualquer mínimo ataque ao STF ele seja preso em flagrante. Mesmo ele não estando lá. Então o Bolsonaro tem muito medo disso. Então ele falou, não se manifestem para nada. Não interessa o que vai acontecer no Brasil. Finjam que não estão vendo. Deltan Dallagnol, vocês são malucos. Imagina se uma manifestação pró-Deltan Dallagnol com um monte de bolsonarista, alguém ataca lá o STF e quem vai preso sou eu, não é o Deltan. É isso que tá pensando o Bolsonaro nesse momento, viu? Então o Bolsonaro barrou e tem uma coisa que muita gente não tá lembrada. Você lembra do que aconteceu no dia 29 de outubro? Se você não lembra, eu vou te refrescar a memória. Carla Zambelli foi no bairro Jardins de São Paulo, ali. A Carla Zambelli estava num local a 7 quarteirões, ou seja, 500 metros mais ou menos, de onde estava havendo um comício do Lula antes da eleição.
mega evento com mais de 200 mil petistas. Agora você imagina a Carla Zambelli, ou seja, não é um deputado bolsonarista que ninguém nunca viu, que ninguém conhece a cara, não, a Carla Zambelli, no meio de 200 mil petistas. O que ia acontecer? Obviamente alguém ia provocá-la. O primeiro que a provocou, ela foi lá, tentou bater no cara, ela caiu sozinha, caiu igual um pedaço de cocô no chão, e aí ela resolveu sacar a arma e sair atirando, correndo atrás dele no meio da rua. O que aconteceu? Isso foi a menos de 24 horas da eleição. Foi uma eleição apertadíssima. O Lula ganhou por 1,8%, menos de 2%. Qual foi o impacto do que fez a Carla Zambelli menos de 24 horas antes da eleição? Não dá para mensurar o impacto, não dá para medir isso. Mas dá para saber que tem um impacto muito grande. Porque o Bolsonaro estava tentando colocar aquela imagem de um cara gente boa, de um cara que chora, um cara emotivo, um cara que não, ele não é esse fascista, esse genocida que fala, ai não, pô, ele é um cara, olha, tem coração, tem emoções, tudo mais. Ele jamais atacaria adversários, pô, Bolsonaro, pô, não. Aí vai lá a maior aliada do Bolsonaro, a deputada federal mais votada entre os bolsonaristas, né? No estado de São Paulo. E aí, mais votada até que o filho do Bolsonaro. Aí ela vai lá e sai com uma arma correndo atrás de um petista na rua e dá tiro. Só não foi presa em flagrante. Só não foi presa em flagrante porque é parlamentar. Se não fosse parlamentar, teria sido presa em flagrante. E calma, quando for caçada, ela vai ser presa por isso. Vai pegar uma boa cana pelo que ela fez. Pois bem, o Bolsonaro não perdoa a Carla Zambelli até hoje. O Carlos Bolsonaro, se pudesse ele fazer assim na chave da cela da Carla Zambelli e prendê-la, eu tenho certeza que o Carlos Bolsonaro ia lá e prendia ela. Se ele pudesse, ele. Esse é o nível da família Bolsonaro odiar a Carla Zambelli hoje. Esse é o nível, tá? Eles culpam 100% a Carla Zambelli. Engraçado, né? A culpa não foi do Bolsonaro matar 1 milhão de pessoas, né? 700 mil é bem subnotificado. A culpa não foi do Bolsonaro rir das pessoas doentes na pandemia. A culpa não foi do Bolsonaro fazer a gasolina chegar a 10 reais, de aumentar a pobreza, de quadruplicar, quintuplicar o preço disso. Não, foi a Carla Zambelli. Pois é, esse pessoal não deve ter espelho em casa, né? Não faz autocrítica. Tá, aí o que acontece? O Bolsonaro falou inúmeras vezes já para o Valdemar da Costa Neto para a cúpula do PL. Se acontecer qualquer coisa com a Carla Zambelli, ó, finjam que não viram. Dane-se a Carla Zambelli. Se for caçada, que se dane. Por isso mesmo, ela perdeu o apoio do Bolsonaro, ela perdeu o apoio do próprio partido. O Arthur Lira já falou, ó, quando tiver aí a cassação, que vai acontecer nas próximas semanas, o Conselho de Ética vai começar a acelerar isso aí. A primeira é Carla. Porém, o problema da Carla nem é Conselho de Ética, mas o TSE teve uma mudança no TSE essa semana, saíram 2 ministros bolsonaristas, dos quais sabe-se que com certeza um deles votaria a favor da Carla Zambelli num processo de cassação, porque ia rasgar a lei para defendê-la. O outro não se sabe, mas talvez fizesse, que é o Carlos Horbato, que é um que se encontrou com o Bolsonaro, tem mensagens no celular do Tenente Coronel Cid com o chefe de gabinete do Bolsonaro, dizendo, ó, localize esse rapaz onde estiver e traga aqui sem que ninguém fique sabendo. Ele foi à reunião com o Bolsonaro. No dia seguinte, ele votou a favor do Bolsonaro em tudo no processo de cassação de chapa. Depois ele votou a favor do Bolsonaro em absolutamente tudo. Não se sabe se ele votaria a favor da Carla Zambelli, até porque o Bolsonaro está contra Carla Zambelli. Não se sabe, mas de qualquer maneira o Carlos Horbato também saiu do TSE. E entraram 2 ministros que são aliados do Alexandre de Moraes. Aí eu te pergunto, o que você acha que os 2 ministros aliados do Alexandre vão fazer no processo de cassação da Carlinha? Você já sabe. Tem uma chance de ser 6-1 ou 7-0 a cassação dela. Eu, Thiago, aposto 7-0, tá? Eu aposto 7-0. Não é 6-1, não é 5-2. Eu aposto em 7-0 contra a Carla Zambelli. Então, ela sabendo disso, pensou, peraí. Daniel Silveira perdeu o mandato, acabou o mandato dele, porque ele não pôde nem concorrer. Num dia, ele foi preso menos de 6 horas depois. Se eu for caçada num dia, eu vou presa depois? Peraí. Os bolsonaristas estão contra mim. Quem que vai me apoiar nessa? Inclusive no vídeo em que ela tá chorando, tem um momento que eu mais dou risada, que é o momento que ela fala, e quando for a minha vez de ser caçada, ninguém vai me apoiar também? Não vai. Nem o Bolsonaro quer. Então a Carla, hoje ela tá contando com os seguidores dela do Twitter e do Instagram, para que faça alguma movimentação de redes sociais, para que quando ela for caçada tenha um barulhinho nas redes sociais. Nossa, vai fazer um tuitaço. A melhor parte é o seguinte, estaremos aqui juntos para rir da cara desses bandidos todos os dias, viu? Peça sua inscrição no canal. Falou!